Após derrota, Inter vai anunciar reforço. Zagueiros serão contratados? Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Chegando para trocar... Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que tu vê esse vídeo. Chegando para trocar essa ideia com vocês, rapidamente após a derrota do Inter ontem, uma derrota que expõe muito mais da gente do que do time do Inter. Será que a gente talvez elogiava o time do Pesolano dizendo, olha, que time maravilhoso, em comparação com o Inter do ano passado, provavelmente. Acho que a nossa crítica está muito baixa, porque realmente melhorou. Melhorou com relação ao ano passado, mas não a ponto de enfrentamentos assim. Eu até falei, fez um enfrentamento bom contra o Flamengo. Ok, fez um enfrentamento bom contra o Flamengo. O Flamengo que vinha de 3 derrotas. Talvez a gente tenha que abrir um pouco mais a mente. Pegou um time vindo da Série B, sem grandes reforços, perdeu em casa. Ah, mas tivemos muito mais oportunidades. Escapamos de levar uma sacode do time do Odair Hellmann, né? Ai, que feio o futebol que o Odair joga. 2 jogos, 2 vitórias. Um futebol reativo, um futebol que talvez saiba a limitação do seu time e faça o time jogar de acordo com a sua necessidade. Não estou fazendo campanha para o Odair nem falando mal do Pesolano, pelo amor de Deus, estou te trazendo situações. Será que a gente tem elenco para atacar o tempo todo como o Pesolano quer, expondo a defesa, uma defesa ruim do Internacional, que o Palmeiras chegou 4 vezes e fez 3 gols? Será que a gente tem 4, 5 vezes chegou o Palmeiras? Será que a gente tem um time para atacar o tempo todo, para passar propondo o jogo? Será que a gente não precisa dar uma segurada, esperar e sair numa boa, com mais tranquilidade? Não sei. É tudo que a gente está pensando neste momento. Eu estou trazendo essa reflexão junto com vocês. Tentando fazer essa reflexão junto com vocês. Porque 1 ponto em 9. Mas Jairo, pegamos os 2 principais times. Tá bom. Levo isso em consideração. Mas qual é a nossa... O que a gente vê do Inter? O time do Gauchão, que tem sobrado. Mas Gauchão todo mundo sobra, a gente sabe que acaba todo mundo sobrando no Gauchão. Ah, mas quanto o Grêmio virou parâmetro agora, o time do Grêmio tá um horror, todo mundo tá vendo. Não tá bem esse time do Grêmio. Então a gente tem que cuidar com os parâmetros e a nossa avaliação que estamos fazendo do Internacional. Tem que rever alguns conceitos, eu acho. E o Pesolano vai ter que achar uma maneira do time jogar sem se expor tanto e tendo uma defesa mais consistente. A defesa do Inter, meu Deus, é um horror. É um horror. Até o mercado, que pouco falhou ontem. Um momento ele vai falhar. Ele não consegue salvar 100%. E aí tomamos 3 ao natural do Palmeiras. Ao natural, vamos lá. E eu digo natural porque o Palmeiras é um time que ganha muitos títulos e sabe o momento de defender e de atacar. Não tem vergonha nisso. Aqui no Inter se criou uma situação que, é necessário atacar. Não sei quem foi que criou isso na história do Internacional, que tem que atacar o tempo todo, 100%. Isso foi criado no Inter de uma maneira que, logo que entrou essa gestão, se criou isso, que tem que ser um time propositivo, e na nossa história a gente nunca foi um time propositivo, ofensivo. Às vezes tem que baixar as linhas, às vezes tem que segurar, tem que fazer um jogo mais estratégico. O Abel Ferreira faz isso. O Abel soube sofrer e quando botou o time na frente fez gol, e o gol do Inter é tão simples. Não, mas vamos atacar. É isso. Vamos atacar e tomar 3. É isso. Contra o Flamengo... A gente fez um bom jogo, mas que Flamengo? De novo eu te falo do Flamengo. O Flamengo que vinha de 3 derrotas. Complicadíssima a situação do Inter. 1 ponto em 9, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Eu tenho muito medo que a gente lute de novo para não cair. Ah, e Jair está fazendo terra arrasada neste momento. Não estou fazendo terra arrasada, estou te passando a real. O que a gente está vendo, a gente tem que falar do momento. O momento é esse. Se mudar, a gente fala do novo momento. Bom... O Inter vai anunciar mais um reforço, tá? Ele, inclusive, estava no Beira-Rio ontem vendo a partida, que é o Matheus Bahia. Então, deve ser anunciado ainda hoje. O Inter conseguiu o fato do ano, um jogador estreou sem dar entrevista coletiva, sem a torcida conhecer. Foi ontem. O Kaique. Mas vai ser apresentado agora no começo da tarde. Bom, Matheus Bahia já está em Porto Alegre, viu o jogo ontem, estava no Beira-Rio.
vai ser apresentado hoje, depois da entrevista do Kaique, provavelmente, como novo reforço do Internacional. Matheus Bahia que chega para disputar a posição com o Bernabei. Cara, a situação do Matheus Bahia, ele chega em definitivo, contrato por 2 anos, mas um definitivo que 60% do Inter, 40% do Bahia. Ele tem que bater metas para o Inter adquirir ele, pagar por ele. O Inter não tem nenhum valor a pagar por ele neste momento, ele tem que atingir metas. Se ele jogar 25 jogos, o Inter tem que pagar $100 mil ao Bahia. 25 jogos. Se ele ganhar um título importante nesses 2 anos, não só uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Brasileiro, o Inter tem que pagar $200 mil. Desculpa, mas a gente fica pensando, pô, o Inter ganhando um título desse na estrutura que tá, muito difícil. Se ele jogar 50 jogos da temporada, o Inter tem que pagar $100 mil. Então, um jogador que pode sair do Inter aí vai por 200, 400, $500 mil no total. $500 mil, um valor irrisório perante ao futebol brasileiro. O Inter só paga tudo, só paga por ele se atingir todas as metas. Então ele tem que atingir todas as metas, beleza. Eu queria te falar dele em campo ontem, mas não tenho muito o que falar. Já era um Inter para dentro dos caras. E para dentro dos caras sem organização mais nenhuma. Chuveirinho para um centroavante que tem 1,70 m. E a culpa não é do Borré, o Borré tem feito um bom ano. De novo, um dos destaques do Inter foi o Ronaldo. E vamos lá, cara. Nada contra o Ronaldo tá jogando muita bola. Tá jogando mesmo, golaço do Ronaldo, Rony Kroos. Jogando muito. Mas eu te faço uma pergunta. Quando o Ronaldo é o principal expoente do time, algo tá errado, parceiro. Ou o Ronaldo é tudo isso mesmo e nos enganou no primeiro ano jogando mal. Ou é tudo isso mesmo. Tomara que seja isso. Estou gostando muito do Ronaldo, tem ajudado muito o Inter. Fez um gol ontem que não foi sorte, como disseram na transmissão. O Galvão até disse, sorte não foi sorte. Depois o Galvão corrigiu. Ele fez o que fez, pensado, ele viu a bola baixando, ele preparou e bateu de perna esquerda. Golaço do Rony, do Ronaldo. Desculpa, me passei. Dito isso, e zagueiros, gurizada? Há quanto tempo eu falo que a zaga do Inter é horrível? Há quanto tempo a gente fala que a zaga é horrível? Não vão contratar mais nenhum zagueiro. O Inter, do ano passado, no sistema defensivo, piorou. Tinha o Vitão, agora nem isso mais tem. Então, e aí? A direção vai se mexer e contratar no zagueiro? Tomara que sim. Tomara que contrate e faça a coisa de fato acontecer, porque é necessário ter um grupo mais homogêneo. E o Pesolano, eu não vou culpar tudo do Pesolano, ele recém chegou, mas ele precisa também ter mais estrategistas. Tem momentos que atacar não adianta. A gente viu ontem, depois que tomou o segundo gol, e na sequência tomou um terceiro no lance, tomou um terceiro num contra-ataque, que o Inter atacou bastante, estava dentro do campo dos caras e não resolveu. Estar dentro dos campos dos caras não resolveu. E fora o azar que o Inter tem, né? Também o Inter é um time muito azarado, né? Porque a mesma bola do gol do Palmeiras, aquela que bate e passa por cima do Rocher, aconteceu com o Palmeiras e a bola bateu no travessão. Bom, vamos nessa. Domingo tem Campeonato Gaúcho, a gente fala mais na sequência. Até mais. Tchau.